cachorro pintou um quadro. Ele primeiro pega o pincel com a boca e pinta o fundo, sem nenhuma falha, de azul. Depois pega a tinta verde e desenha as linhas perfeitas pra fazer o cabo e folha de uma flor. Com o amarelo faz um círculo quase perfeito e depois adiciona o miolo. Ele ainda tem a audácia de pegar outro tom de verde pra fazer os detalhes do cabinho. Sim, fomos humilhados por um cachorro. Esse é o jeito mais assustador de fazer bungee jump. Eles cortam a corda que te segura bem devagarzinho, pra você ver ela rasgando aos pouquinhos. Se pular de bungee jump normal já dá ansiedade, imagina desse jeito. Nem fuder. Esse é o bebê mais sortudo do mundo, porque nasceu em 4 países ao mesmo tempo. A sua mãe tava num avião indo pra Nova York e deu à luz quando ele tava voando exatamente entre a Inglaterra e a Irlanda. Então ele recebe qual cidadania? As duas. Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ganhou sua certidão de nascimento e também virou cidadão de lá. Só que o avião era da Arábia Saudita. E quando eles descobriram isso, também deram cidadania pra ele. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo! Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo! Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. É por isso que você nunca deve encostar na cabeça de um bebê. Eles nascem com uma parte mole na cabeça chamada moleira, que é uma parte onde os ossos da cabeça ainda não se juntaram. Ela é protegida por uma membrana, mas ainda assim é muito sensível e pode dar muito ruim se você encostar. Esse buraco se junta aos poucos e fecha até os 18 meses. Independente do que aconteça, nunca durma em um aeroporto, porque se você for pro aeroporto de Orlando, vai encontrar esse homem dormindo lá 7 dias por semana e 24 horas por dia. O nome dele é James e ele era professor de basquete em uma escola
escola e tava acompanhando seu time em um jogo em outro estado. Só que durante a viagem ele tava muito cansado e resolveu tirar um cochilo no chão do aeroporto. Só que essa soneca virou um sono de 35 horas. O time dele embarcou e ganhou o jogo. Tudo isso enquanto ele dormia. E quando eles voltaram, acharam ele ainda dormindo. E quando ele acordou, o James achou que tinha dormido só 1 hora e que o avião ia decolar logo logo. Eles então explicaram o que aconteceu e ele ficou extremamente chocado. E essa história ficou tão famosa que fizeram essa escultura inspirada nela, bem no lugar onde ele supostamente dormiu 35 horas. Essa escultura chama O Viajante e tá no aeroporto há mais de 40 anos. É por isso que você nunca deve colar numa prova. Esse cara tinha a caneta perfeita pra colar, porque quando você passa lá no texto, traduz na hora. Parecia que tava tudo bem, que ele ia tirar 10, mas... Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, que é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, que é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Nomes que significam coisas bizarras em outros países. Cecília na China pode significar a merda está vindo. Imagina chamada na escola. Se o seu nome for Rui, nunca fale ele na Rússia, porque o som é o mesmo da palavra deles pro órgão genital masculino. Cuidado também se o seu nome for Lula, porque na Dinamarca o som é igual pra palavra do job. O sobrenome Lacerda, que em português é bem normal, em espanhol significa literalmente a porca. Por fim, o nome Consuelo em espanhol significa literalmente consolo, que em alguns contextos pode ser bem esquisito. Nomes que significam coisas bizarras em outros países. Cecília na China pode significar a merda está vindo. Imagina chamada na escola. Se o seu nome for Rui, nunca fale ele na Rússia, porque o som é o mesmo da palavra deles pro órgão genital masculino. Cuidado também se o seu nome for Lula, porque na Dinamarca o som é igual pra palavra do job. O sobrenome Lacerda, que em português é bem normal, em espanhol significa literalmente a porca. Por fim, o nome Consuelo em espanhol significa literalmente consolo, que em alguns contextos pode ser bem esquisito. Nomes que significam coisas bizarras em outras línguas. Se seu nome for Gary, cuidado ao falar ele no Japão, porque o som se aproxima bastante da palavra deles pra diarreia. Cuidado também se o seu nome for Ana, porque lá significa buraco. E dependendo do contexto... Duda, em espanhol, pode significar dúvida. Então, cuidado se esse for seu nome. Se você estiver na Noruega e falar que seu nome é Mike, eles vão ficar bem confusos, porque o som é igual a palavra minhoca pra eles. Se seu nome for Kai, cuidado na Tailândia, porque lá isso significa ovo, mas também significa a parte masculina. Por fim, na Holanda, nunca fale Oi, meu nome é Dom, porque eles vão achar que você disse Oi, meu nome é idiota. Nomes que significam coisas bizarras em outras línguas. Se seu nome for Gary, cuidado ao falar ele no Japão, porque o som se aproxima bastante da palavra deles pra diarreia. Cuidado também se o seu nome for Ana, porque lá significa buraco. E dependendo do contexto... Duda, em espanhol, pode significar dúvida. Então, cuidado se esse for seu nome. Se você estiver na Noruega e falar que seu nome é Mike, eles vão ficar bem confusos, porque o som é igual a palavra minhoca pra eles. Se seu nome for Kai, cuidado na Tailândia, porque lá isso significa ovo, mas também significa a parte masculina. Por fim, na Holanda, nunca fale Oi, meu nome é Dom, porque eles vão achar que você disse Oi, meu nome é idiota. Crianças com nomes bizarros. Disneylândia, Jaisnean Fly Kishei Deix Alves da Silva, parecido com esse nome aqui que foi banido na Suécia, mas que a pronúncia é Albin. Não dá pra esquecer o nome do filho do Elon Musk, que é XAEA-12, mas que pronuncia X Ash Archangel. A filha da Gwyneth Paltrow se chama Maçã. Oceano Atlântico da Silveira. Batman Bean Superman. Acho que falar esse aqui em voz alta é pecado. Boa noite, viu, gente? Nomes proibidos em outros países. Na Islândia é proibido dar nomes que comecem com a letra C pro seu filho. Isso porque não existe a letra C no alfabeto deles. Na Coreia do Sul, você não pode chamar o seu filho de Sam.
Sung. Na Austrália, você não pode dar o nome Austrália pro seu filho. Já em Rosário, na Argentina, é proibido dar o nome de Messi. Nos Estados Unidos, você pode dar quase qualquer nome, menos Papai Noel. E eles também não podem conter números, emojis ou símbolos, o que faz muito sentido. Já na Suécia, é proibido dar o nome BRFXXXNNP mas a pronúncia é Albin. E por fim, no Brasil, a lista de nomes proibidos é bem grande, mas nada corta a criatividade do brasileiro. Eu tenho 30 vídeos pra gravar hoje e tá dando tudo errado. E eu acabei de descobrir que meu chocolate favorito virou achocolatado. Eu juro que eu tô considerando parar tudo só pra ir lá experimentar. Eu vim e vi alguns vídeos dessa bebida nova de Kit Kat, parecia extremamente cremoso. E se realmente tiver gosto de Kit Kat, vai melhorar muito meu dia, porque eu tô precisando. Hoje é um daqueles dias que tá dando tudo errado. A minha casa ficou sem luz, eu derrubei meu celular e a tela trincou. Eu fui passar roupa e o ferro derreteu toda a minha blusa. Eu queimei meu almoço, eu consegui ralar o meu carro enquanto... Meu Deus do céu, tem muito gosto de Kit Kat. É cremosinho, tem um equilíbrio perfeito entre o gosto do chocolate e do wafer. É super aveludadinho. Do que eu tava falando mesmo? Ah, sei lá, meu dia tá maravilhoso. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa e acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa e acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes. E as pessoas da internet mandaram pra ele abrir. Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes. E as pessoas da internet mandaram pra ele abrir.